Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto Uchiha que despertou. Capítulo 80. A água pode carregar um barco, mas também virá-lo. Senhor Okage, isso é apropriado? Ao ouvir essas palavras, Uchiha Ryun deixou Danzo Shimura e Hiruzen Sarutobi paralisados. O coração de Tsunade disparou. Na verdade, Ryun, você não precisa ser tão direto. Tsunade engoliu em seco, pensativa, e então puxou a manga de Uchiha Ryun. Uchiha Ryun virou a cabeça e lançou um olhar para Tsunade, sinalizando para que ela relaxasse. Hiruzen Sarutobi ficou em silêncio. Ryun, você também acha que eu deveria exigir uma compensação deles? Seus olhos de repente se fixaram em Uchiha Ryun. Uchiha Ryun respirou fundo. Isso mesmo, Lord Okage. Sua voz não era nem submissa nem arrogante, oscilando entre uma indiferença casual e total concentração. Lembro-me de você ter me dito uma vez. O que Tsunagakuri tem além de areia? Cercá-los, mas sem atacar, certo? Hiruzen Sarutobi sorriu. Uchiha Ryun ficou surpreso, mas respondeu. Lord Okage, estratégia é estratégia. Não é motivo para abrir mão da compensação após a guerra. Ele estava genuinamente sem palavras. Como o terceiro Okage podia fazer tal pergunta? Mas nossa Konoha, apoiada pelo País do Fogo, é vasta e rica em recursos. Por que deveríamos exigir compensação de Tsunagakuri, o País do Vento? Perguntou o terceiro Okage, Hiruzen Sarutobi. Ele deixou metade de seu pensamento subentendido. Se o outro lado estivesse disposto a assinar um acordo de paz, ele não se importaria de fornecer alguns recursos a Tsunagakuri como auxílio. Isso é como dizer, se você ganhar, eu te pago. Se você perder, eu te subsídio. Que absurdo! Isso parece a Inglaterra com os vikings? Tão generosos assim? Uchiha Ryun compreendeu perfeitamente as intenções de Hiruzen Sarutobi. Ele simplesmente queria ganhar reputação de benevolência, obter reconhecimento no mundo ninja. Infelizmente sua abordagem estava errada. Concessões intermináveis só fariam o outro lado avançar ainda mais. Quando se tratava de conquistar outras nações pela força, o clã Uchiha concordava. Se Hashirama representava os ideais, então Madara Uchiha representava a realidade. E Hiruzen Sarutobi? Ele herdou a bondade de Hashirama, mas não sua força. Herdou as táticas políticas de Tobirama, mas as utilizou internamente. Ele não herdou o bom, apenas o ruim. Uchiha Ryun pigarreou. Lord Okage, os shinobi da vila morreram ou ficaram feridos. Para que serve tudo isso, além da paz? Para obter recursos. Você é o Okage. Você tem tudo. Mas e os clãs menores? Eles não têm nada. Nós vencemos a guerra, e agora é hora de compartilhar os benefícios. No entanto, Lord Okage, você quer abrir mão deles. Perdoe minha franqueza, mas a reputação de benevolência é tão importante assim? Importante o suficiente para descartar a compensação e os recursos que temos bem diante de nós? Uchiha Ryun falou sem rodeios, quase dizendo abertamente. Hiruzen Sarutobi, você é incrível, trocando nossos recursos legítimos pela sua reputação de benevolência. Sinceramente, se vocês continuarem assim, não vamos querer enviar tropas para lutar no futuro. Hiruzen Sarutobi mergulhou em profunda reflexão. Em termos de força, ele não se comparava ao primeiro Okage. Em termos de estratégia, não chegava aos pés do segundo. Ele tinha sua própria ambição, superar o primeiro e o segundo Okages e se tornar o Okage mais forte. Ele ponderou por muito tempo e finalmente chegou a uma conclusão: reputação. Usar seu prestígio para superar seus antecessores e consolidar seu nome como o Okage mais forte. Tem mais alguma coisa? Hiruzen Sarutobi fechou os olhos e expirou. Danzo Shimura franziu a testa. Ele entendia perfeitamente o ponto de vista de Uchiha Ryun. Hiruzen, o que há de errado com você? Uchiha Ryun ficou atônito. O que ele disse não foi claro o suficiente. Mas quando olhou para a expressão de Hiruzen Sarutobi, não viu nenhuma reação. Em outras palavras, Hiruzen Sarutobi sabia do resultado, mas ainda assim escolheu esse caminho. Ao que tudo indica, a busca por fama e lucro não era sem motivo. Nesse caso, Uchiha Ryun decidiu administrar uma dose mais forte. Lord Okage, sua benevolência é inegável. Mas o senhor considerou que essa abordagem não demonstrará nossa grandeza como uma vila importante? Em vez disso, fará com que todos pensem que Konoha é fácil de intimidar? Se você não exigir reparações, sim, Tsunagakuri se lembrará da sua bondade. Mas por quanto tempo? Quando a próxima grande guerra ninja começar, você acredita que eles não vão nos atacar? Disse Uchiha Ryun. Hiruzen Sarutobi permaneceu em silêncio, sem demonstrar qualquer intenção de falar. Uchiha Ryun suspirou. Se vencermos sem exigir compensação e perdermos sem consequências, você acha que outras nações aproveitarão todas as oportunidades para nos provocar? Só então Hiruzen Sarutobi abriu os olhos. Ele lançou um olhar profundo para Uchiha Ryun e começou a pensar. Sim, se ele fosse o Kage de outra vila, provavelmente faria o mesmo. Ganhar é ganhar, perder é não perder nada. Quem não arriscaria? Sim, o Lord Okage pode ganhar reputação de benevolência, sábio, virtuoso, o professor. Mas e depois? A vila sofre perdas contínuas sem compensação. Sacrificar benefícios reais por fama vazia pode funcionar a curto prazo, mas e a longo prazo? Os clãs perdem tropas e não ganham nada. Por que deveriam continuar enviando forças? Quem estaria disposto a mobilizar seus guerreiros de elite na próxima guerra? A água pode carregar um barco, mas também pode virá-lo. Os clãs confiam no Lord Okage, acreditando que Konoha se tornará mais forte e próspera sob sua liderança.
Mas, uma vez que você inicia esse caminho autodestrutivo de nutrir inimigos às nossas custas, não há volta. Todos estarão dispostos a seguir sua benevolência indefinidamente? Perguntou Uchiha Ryun, em tom longo. Danzo Shimura quase se levantou para aplaudir. Era exatamente isso que ele queria dizer, mas não conseguia articular de forma tão lógica. É claro que meu clã Uchiha estará firmemente ao seu lado, apoiando você. Mas Konoha não é governada por um ou alguns clãs. Uchiha Ryun aproveitou a oportunidade para glorificar a posição do clã Uchiha. Os olhos de Hiruzen Sarutobi brilharam. Ryun, se você fosse Hokage, o que faria? Uma questão de vida ou morte. Uchiha Ryun precisava responder com cuidado. Ele pensou por um momento e então respondeu. Lord Hokage, sou apenas um soldado sob seu comando, com um pouco de astúcia para compartilhar seus fardos. Hiruzen Sarutobi acenou com a mão. Fale livremente. Diga o que estiver em sua mente, como se estivéssemos batendo um papo. Uchiha Ryun se levantou e fez uma reverência. Neste momento, apenas os clãs Uchiha, Iga e Ino Shikasho estão ao lado do Lord Hokage. Os outros ainda estão observando. Se o Lord Hokage conseguir garantir os direitos da vila desta vez, mais clãs se aliarão a você. Mas se você abandonar os interesses da vila agora, não apenas outros clãs permanecerão em silêncio, como até mesmo aqueles que já lhes são leais ficarão descontentes. É claro que o clã Uchiha não fará isso, disse Uchiha Ryun calmamente. Ele apresentou os prós e os contras para Hiruzen Sarutobi. A escolha agora era dele. Danzo Shimura deu um tapinha no ombro de Hiruzen Sarutobi e o apertou, pensando. Hiruzen, não me decepcione, não decepcione a vila. Tome a decisão que um Kage deve tomar. Danzo Shimura também lançou um olhar para Uchiha Ryun, sinalizando. Você falou bem. Não se preocupe, eu vou te proteger. Os olhos de Hiruzen Sarutobi escureceram ao lançar um olhar para Danzo, depois para Uchiha Ryun, e finalmente para Kimichi Torifu, que franzia a testa e cerrava os punhos à distância, enquanto Yamanaka Komokai e Nara Lumin observavam em silêncio. Finalmente ele suspirou. Entendo, Ryun, Danzo. Para esta negociação, farei o possível para garantir recursos e compensação para Konoha. Hiruzen Sarutobi sorriu. Sim, ele estava enganado. O que era um Hokage? Um líder que lutava pelos interesses do País do Fogo e de Konoha. Se ele não conseguia cumprir esse dever tão básico, como poderia se intitular Hokage? Como poderia superar seus antecessores? Agora, os olhos de Hiruzen Sarutobi brilhavam com determinação. Ele se levantou lentamente. Danzo Ryun, obrigado por me ensinarem esta lição. Dito isso, Hiruzen Sarutobi fez uma reverência. Uchiha Ryun e Tsunade retribuíram o gesto rapidamente. Danzo Shimura bufou com arrogância. Deveria ter sido assim desde o início. Mas Hiruzen Sarutobi não estava com raiva. Em vez disso, deu um soco no peito de Danzo. Seu desgraçado. Danzo Shimura bufou e o ignorou. Que irritante, HMPH. Capítulo 81. Início das negociações. Em seguida, o grupo se dispersou e seguiu em direção às suas respectivas tendas. Nara Lumin, Akimichi Torifu e Yamanaka Komokai logo se aproximaram para recebê-los. Nara Lumin perguntou, Ryun, como foi? O que o Hokage disse? Uchiha Ryun sorriu e respondeu, feito. Tsunade bufou e disse, Ryun se esforçou bastante para convencer o Hokage desta vez. A senhora Tsunade tem razão. Ryun trabalhou muito. Depois que voltarmos para a vila, vou levar todos para o restaurante de churrasco da minha família. Comam à vontade até ficarem satisfeitos. As bebidas são por minha conta. Akimichi Torifu riu gostosamente. Nara Lumin também assentiu. É justo. Graças a Ryun, receberemos o que merecemos. Yamanaka Komokai concordou. Exatamente, Ryun. Sem você, eu nem entenderia por que lutamos nesta guerra. Uchiha Ryun acenou com a mão. De jeito nenhum. Muitos Uchiha também morreram. Conversar com o Hokage sobre isso também foi para o nosso próprio bem. Nara Lumin balançou a cabeça. É diferente. Nós, os outros, estávamos com muito medo e preferimos nos proteger. Mas Ryun teve a coragem de falar por toda a aldeia. Aliás, eu, Nara Lumin, admiro muito você por isso. Ele compreendia os riscos envolvidos nessa tentativa de persuasão. Se falhasse, poderia deixar uma má impressão e gerar o ressentimento do Hokage. Por isso, optara por se proteger. Chega, Lumin. O que você quer dizer com isso? Você se esqueceu que o clã Uchiha e o clã Ino Shikasho já são aliados? Nós subimos e caímos juntos, certo? Uchiha Ryun sorriu afetuosamente. Nara Lumin ficou atônito. Ele pressentiu que as palavras de Uchiha Ryun sobre ascender e cair juntos carregavam implicações mais profundas. Ele quis dizer que agora os Uchiha e os Ino Shikasho estavam no mesmo barco, mesmo que não fizessem parte da facção do Hokage. Seus olhos brilharam ao olhar para Uchiha Ryun, e de repente ele pensou, e se Ryun se tornasse Hokage? Instantaneamente o rosto de Nara Lumin empalideceu, e ele interrompeu esse pensamento. Mas uma vez que uma ideia cria raízes, por mais que você tente não pensar nela, ela continua ressurgindo. Akimichi Torifu riu. Ryun, você tem razão. Estamos do seu lado. Yamanaka Komokai assentiu em concordância. Vendo isso, Nara Lumin suspirou. Que complicação. Mas Torifu tem razão. Ryun, estamos com você. Uchiha Ryun sorriu. Ele sorriu muito feliz. Ótimo, então está decidido. Depois que tudo terminar, Tsunade e eu nos certificaremos de aproveitar ao máximo sua generosidade, Torifu. Fechado. Venha como quiser. Vamos ver se você consegue me falir. Akimichi Torifu deu um tapinha no peito.
Após conversarem um pouco mais, e percebendo que já estava quase na hora, Uchiha Ryun e Tsunade vestiram seus uniformes da guarda de Konoha e se dirigiram à tenda de Hiruzen Sarutobi. Hiruzen Sarutobi, vestido com traje de combate preto, e Danzo Shimura, em uniforme militar completo, saíram da tenda. Danzo Shimura acenou com a cabeça para Uchiha Ryun, que retribuiu o gesto. Danzo queria dizer: não se preocupe, já resolvi tudo com Okage. O aceno de cabeça de Uchiha Ryun expressou sua gratidão ao Lorde Danzo. Hiruzen Sarutobi sorriu. Vamos lá, pessoal. É hora de encontrar a liderança da Vila da Areia e garantir que eles paguem caro por isso. Sim, responderam os três em uníssono, seguindo Hiruzen Sarutobi enquanto os quatro se dirigiam para uma casa de negociações na fronteira. Os clãs de Konoha os observaram até que suas figuras desapareceram na distância, no local de negociação da fronteira. Ali existia uma construção de barro que lembrava uma estação de retransmissão. No momento, apenas Pakura, Tio, Ebiz e Kiron estavam lá dentro. E quanto a Rasa? Bem, Tio alegou que a aldeia ainda estava em perigo e o enviou de volta para protegê-la. Ele não foi levado junto. Alto que, protegendo a aldeia. Baixa inteligência emocional, expulso do círculo íntimo. Hiruzen Sarutobi levou Danzo Shimura, Uchiha Ryun e Tsunade até a estação de retransmissão. Nenhum outro shinobi foi trazido. Por quê? Porque o Susanoo de Ryun era suficiente para fazer qualquer um pensar duas vezes. Se eles ousassem agir, Ryun sozinho poderia eliminá-los. Essa era a vantagem da força esmagadora. Tio também entendeu isso, então não trouxe nenhum outro shinobi. Ela suspirou interiormente. Com poder, você realmente pode fazer qualquer coisa. A sorte de Konoha era boa demais. Primeiro, havia Senju Hashirama e Uchiha Madara, dois poderosos guerreiros que subjugaram as 4 nações. Agora havia Uchiha Ryun, que massacrou 1000 homens. Por que Suna não tinha shinobi tão fortes? Toque, toque, toque. Bateram na porta da estação de retransmissão. Tio estreitou os olhos. Eles estão aqui. Pakura se moveu para abrir a porta, mas Tio a impediu. Eu mesma farei isso. Ela se levantou e caminhou cambaleante em direção à porta. Fingiu essa fraqueza deliberadamente para despertar a compaixão do terceiro Okage, na esperança de reduzir as reparações de Suna. É verdade que se isso tivesse acontecido antes de Hiruzen Sarutobi ouvir o conselho de Uchiha Ryun, ele poderia ter tido pena deles e concordado em dispensar as reparações. Mas agora? Tio abriu a porta e imediatamente viu Hiruzen Sarutobi. Em seguida, seu olhar se voltou para Uchiha Ryun atrás dele. Um traço de cautela brilhou em seus olhos. Contudo, tendo sido uma anciã de Suna por tantos anos, ela manteve a compostura. Sorriu e disse: "Ah, Lorde Okage, as pernas desta velha já não são as mesmas. Por favor, perdoe a demora." Ela abriu a porta mais e fez um gesto para que entrassem. Hiruzen Sarutobi não disse nada, apenas acenou levemente com a cabeça. Essa reação intrigou Tio. Será que fingir fraqueza falhou? Ela suspirou e endireitou a postura, desistindo da atuação, já que era inútil de qualquer forma. O grupo caminhou até a mesa de negociação. Tio fez um sinal para Pakura e Shiron servirem o chá e em seguida, dirigiu-se para o lugar de honra. Nesse instante, Uchiha Ryun sorriu. "Lorde Okage, permita-me ajudá-lo a sentar." Com isso, ele guiou Okage até o assento de honra. O rosto de Tio escureceu. Os olhos de Uchiha Ryun mudaram do padrão de 3 Tomoe para o padrão de 6 Tomoe do Mangekyou Sharingan. Tio baixou a cabeça e sentou-se no lugar de convidado em frente a Hiruzen Sarutobi. Hiruzen Sarutobi permaneceu em silêncio, fechando os olhos como se estivesse meditando, aguardando que Tio falasse primeiro. Os outros 6 ficaram frente a frente. Uchiha Ryun de frente para Shiron, Tsunade de frente para Pakura e Danzo Shimura de frente para Ebiz. As negociações começaram. Pakura primeiro serviu chá para o Okage e depois para Tio. Em seguida ficou atrás de Tio de frente para Tsunade. Nenhum dos 8 se pronunciou. Em negociações, o lado que fala primeiro perde a compostura e se coloca em desvantagem. O tempo passava minuto a minuto. Konoha tinha vantagem e podia se dar ao luxo de esperar, mas Suna não. Finalmente, após uma longa hesitação, Tio falou. "Respeitado Lorde Okage, podemos discutir o acordo pós-guerra?" perguntou Tio. Hiruzen Sarutobi murmurou um evasivo e não disse mais nada. Afinal, ele conhecia bem as táticas de negociação. Tio suspirou e tirou um acordo já preparado, entregando-o a Hiruzen Sarutobi. O Okage nem sequer olhou para ele, passando diretamente para Uchiha Ryun. Uchiha Ryun aceitou o presente com as 2 mãos e o abriu. O que viu chocou. Ele lançou um olhar estranho para Tio. A expressão de Tio endureceu ligeiramente enquanto ela tomava um gole de chá. Capítulo 82. A frustração reprimida de Tio. O documento afirmava que Sunagakure estava disposta a reconhecer Konoha como a vila líder e a estabelecer relações amistosas com ela. Nem uma única palavra mencionou reparações específicas. Eram apenas promessas vazias, o que deixou Uchiha Ryun sem palavras. Tio ficou sentada, mal conseguindo disfarçar o constrangimento. Não havia outra maneira. Sunagakure era pobre e já sofria com déficits financeiros. Eles esperavam lucrar com a guerra na Terra da Chuva, mas alguém se infiltrou na cidade enquanto lutavam e levou os espólios. Sunagakure não ganhou nada. Caso contrário, não teriam lançado um ataque contra Konoha sob a liderança do terceiro Kazekage. Quando os conflitos internos e os problemas financeiros atingiram um nível incontrolável, a guerra tornou-se a melhor solução para desviar a atenção para o exterior. Em outras palavras, eles não tinham outra escolha senão lutar.
O que eles não esperavam era perder de forma tão miserável. Os recursos de shinobi acumulados pelas 2 gerações anteriores de Sunagakure foram quase totalmente esgotados pelo terceiro Kazekage. Para os atuais habitantes de Sunagakure, a única maneira de garantir a segurança de sua vila era aceitar um acordo de paz e curvar a cabeça. Mas Chiyo queria ganhar tudo sem dar nada em troca. Isso não era aceitável, era? Uchiha Ryun entregou o acordo de paz a Hiruzen Sarutobi e Danzo Shimura. Por um instante, Hiruzen ficou tentado, mas sob os olhares de Danzo, Uchiha Ryun e Tsunade, ele suspirou. Chiyo, não estamos satisfeitos com a sua proposta. Talvez você devesse dar uma olhada na nossa, disse Hiruzen firmemente. O coração de Chiyo afundou, mas ela forçou um sorriso tenso. Claro, negociações são necessárias. Hiruzen fez um sinal para Uchiha Ryun, que prontamente pegou o acordo pré-elaborado e o entregou a Chiyo. Chiyo-sama, por favor, considere com cuidado, disse Uchiha Ryun enquanto seu Mangekyou Sharingan se ativava, atingindo todos os presentes. Uma onda de pressão espiritual fez com que Chiyo e os outros 3 começassem a suar frio instantaneamente. Droga, será que o Mangekyou Sharingan era mesmo tão impressionante assim? Bem, naquele momento era mesmo. Será que Chiyo ou Pakura conseguiriam resistir a um Suzano ou vermelho dourado? Graças ao seu corpo sábio menor, o poder ocular perdido de Uchiha Ryun havia se recuperado em grande parte, e sua visão havia retornado ao normal. Chiyo engoliu em seco e abriu o contrato. Sunagakure deve compensar Konoha com 200 milhões de ryu em prata. Sunagakure deve ceder 50% de suas missões ao shinobi de Konoha. A força shinobi de Sunagakure não deve exceder 8.000 homens. Caso Sunagakure não cumpra os termos acima, Konoha reserva-se o direito de estacionar tropas em Sunagakure para garantir sua segurança. Bum! A cabeça de Chiyo parecia que ia explodir. Que tipo de termos tirânicos eram esses? Só a primeira cláusula já os deixaria sem um tostão. 200 milhões de ryu em prata? Eles não conseguiriam pagar isso nem se vendessem a vila inteira. A segunda cláusula exigia 50% das missões deles. Estavam brincando? Como a aldeia poderia sobreviver assim? A terceira cláusula restringia ao número de shinobi. Seriam eles demônios? Isso prejudicaria Sunagakure, deixando-o sem qualquer chance de recuperação. A quarta cláusula envolvia o estacionamento de tropas. Estacionar tropas era absolutamente inaceitável. Sunagakure ainda pertenceria ao País do Vento ou ao País do Fogo então? Não só eles se recusariam, como Dain do País do Vento também não concordaria. Chiyo permaneceu em silêncio por um longo tempo, tremendo enquanto falava. Sinto muito, mas não posso aceitar esses termos. A primeira e a segunda cláusulas por si só são inviáveis financeiramente para nós. A terceira e a quarta cláusulas violam os princípios estabelecidos pelo seu primeiro Hokage, Hashirama Senju. Isso é realmente apropriado? Seu coração estava cheio de desespero. Ser fraca significava ser intimidada. Se Sunagakure ainda tivesse sua antiga força, ela teria jogado o acordo na cara de Uchiha Ryun. Eles eram mesmo humanos? Nesse caso, qual é a proposta de Chiyo-sama para um acordo? Perguntou Danzo Shimura de forma ameaçadora, fazendo Pakura ranger os dentes. Chiyo pensou por um momento, depois fechou os olhos e suspirou. 100 milhões de ryu em prata, pagos ao longo de 3 anos. 50 milhões no primeiro ano, 30 milhões no segundo e 20 milhões no terceiro. Quanto às missões, só podemos ceder 15%. Hiruzen bateu na mesa. Ótimo. Aceito. E então sorriu. Devo prestar contas aos aldeões e aos shinobi caídos, então não tenho outra escolha senão exigir reparações. Espero que Chiyo-sama entenda. Chiyo forçou um sorriso amargo. Claro, claro. Então ela olhou para Hiruzen. E quanto à terceira e quarta cláusulas? Uchiha Ryun se pronunciou. Considerando a generosidade de Chiyo-sama, vamos deixar isso para lá. Afinal, devemos respeitar os desejos de nossos antecessores. O motivo pelo qual Uchiha Ryun removeu a terceira e a quarta cláusulas foi para pressionar Chiyo a não negociar de forma muito dura. Quanto a estacionar tropas ou restringir o número de shinobi, não valia a pena. Sunagakure não era importante o suficiente para justificar tropas estacionadas, e seus shinobi eram geralmente fracos de qualquer maneira. Chiyo finalmente percebeu o que estava acontecendo, mas era tarde demais. Ela já havia feito sua proposta, e todos a tinham ouvido. Não havia como voltar atrás agora. Seu peito ardia de frustração. Os 200 milhões de ryu eram a última reserva de Sunagakure. Se pagassem tudo, a vila teria dificuldades para funcionar. Por isso, ela só podia prometer 100 milhões, pagos em parcelas. Mesmo assim, Sunagakure teria que apertar o cinto por pelo menos uma década. Quanto às missões com o número reduzido de shinobi em Sunagakure, era melhor evitar missões perigosas de qualquer forma. Ceder algumas não era o pior dos problemas. Mas quanto mais Chiyo pensava nisso, mais magoada se sentia. Porque ela deveria limpar a bagunça do terceiro Kazekage. Ela já estava na casa dos 40. No mundo shinobi, isso era considerado idade avançada. Porque ela ainda tinha que lidar com os erros de um homem morto. Mas o acordo estava assinado. Não havia espaço para arrependimento. Ela manteve um sorriso rígido. De agora em diante, Sunagakure e Konoha serão tão próximas quanto uma família, jamais se atacando, sempre aliadas. Claro, claro. Estamos ansiosos para trabalhar juntos, disse Hiruzen com um sorriso radiante. Embora inicialmente tivesse hesitado em exigir reparações, ninguém resistia à alegria de receber prata pura. Uchiha Ryun. A humilhação de hoje será retribuída 10 vezes mais.
Pakura não conseguiu conter a raiva e gritou para Uchiha Ryun. O coração de Chibo quase parou. Ela lançou um olhar nervoso para Uchiha Ryun e Hiruzen. Tsunade parou diante de Uchiha Ryun, encarando Pakura com um olhar fulminante. Quem você pensa que é para falar assim com o Ryun? O Manjeki Sharingan de Uchiha Ryun brilhou, e com um simples olhar, Pakura caiu sob seu genjutsu, desmaiando. Chiyo rapidamente a amparou. Pakura não podia se dar ao luxo de se machucar. Ela era a última esperança de Tsunagakure. Hasa estava incapacitado e Kiron, embora capaz, era muito mais fraco que Pakura. Agora, Pakura era o único que podia arcar com os fardos de Tsunagakure. Okage-sama. Isso é inaceitável. Chiyo rangeu os dentes enquanto encarava Hiruzen. Capítulo 83. Uma colheita abundante de volta para casa. Hiruzen Sarutobi olhou para Uchiha Ryun e lançou-lhe um olhar significativo. Uchiha Ryun assentiu e disse, eu apenas a fiz dormir por um tempo. Não se preocupe, não haverá efeitos colaterais. E diga a ela que se ela quer vingança, eu, Uchiha Ryun, estarei esperando. Da próxima vez, não será apenas uma compensação. Uchiha Ryun liberou sua aura, fazendo com que Chiyo e os outros dois recuassem em uníssono, com os olhos cheios de medo, relutância e desespero. Com o clã Uchiha em Konoha, a vila era praticamente invencível. Será que Tsunagakure realmente não tinha a menor chance? Ryun, não seja tão hostil. Não se esqueça de que agora somos aliados de Tsunagakure. Acredito que eles não nos trairão. Certo, anciã Chiyo? Hiruzen Sarutobi sorriu gentilmente com um olhar benevolente. Mas para Chiyo, aquele sorriso não passava de uma fachada. Ela só conseguiu forçar um sorriso e dizer, sim, você tem toda a razão, Okage-sama. Uchiha Ryun imediatamente retirou sua aura, suas pupilas voltando à cor negra. Ele segurou a mão de Tsunade e seguiu Hiruzen Sarutobi e Danzo Shimura. O grupo chegou animado e saiu causando a mesma impressão. Hiruzen Sarutobi fez o papel de bom policial, enquanto Uchiha Ryun e Danzo Shimura fizeram o de maus policiais, intimidando completamente Tsunagakure. Mas a causa principal era a força atualmente invencível de Uchiha Ryun. Naquele momento o Susanoo era imparável. Com exceção de alguns indivíduos capazes de enfrentar a 8 caudas ou usar certas técnicas proibidas, Uchiha Ryun poderia praticamente vagar pelo mundo ninja sem ser incomodado. E quanto às bestas com cauda? Não vamos esquecer que o Manjeki Sharingan suprime inerentemente as bestas com cauda, incluindo a raposa de 9 caudas. Foi exatamente por isso que Chiyo não enviou o mestre Bunpuku para lidar com Uchiha Ryun. Alguém já tinha ouvido falar da raposa de 9 caudas vestida com Susanoo? Por essa razão, Chiyo não teve escolha a não ser assinar o tratado humilhante sob coação. Chiyo ficou sentada em silêncio por um longo tempo, seus olhos envelhecidos marejados de lágrimas. Que vergonha! Viver até uma idade tão avançada e ainda ter que assinar um acordo desses. Ebis deu um tapinha no ombro dela em sinal de consolo, dizendo que a culpa era do terceiro Kazekage, não dela. Enquanto isso, Kiron controlava um fantoche para segurar Pakura, sabendo que ela tinha uma obsessão por limpeza e não gostava de ser tocada por outros. Alguns estavam felizes, outros tristes. Agora, vamos analisar o lado de Konoha. Sob a liderança de Hiruzen Sarutobi, Uchiha Ryun e os outros retornaram ao acampamento. Assim que chegaram, os membros do ramo Hyuga da família rapidamente os informaram, e logo todos se reuniram na entrada do acampamento para recebê-los. Caros aldeões, desta vez, não só assinamos um tratado de paz, como também garantimos 100.000 rios em compensação e 10% das missões de Tsunagakure, anunciou Hiruzen Sarutobi em voz alta. Os shinobi ficaram atônitos a princípio, mas depois radiantes de alegria. 100.000 rios. Não era uma quantia pequena. E 10% das missões de Suna melhorariam muito suas vidas. Vida longa Okage. Vida longa Okage. Vida longa Okage. Comparado a promessas vazias, dinheiro vivo e concreto era muito mais emocionante e impactante. Hiruzen Sarutobi observava a cena, grato por Uchiha Ryun tê-lo reconduzido ao caminho certo. Se tivessem apenas assinado um tratado de paz, os shinobi provavelmente teriam guardado o ressentimento. A água pode carregar um barco, mas também pode virá-lo, como essas palavras eram verdadeiras. Pensando nisso, Hiruzen lançou um olhar para Uchiha Ryun. Uchiha Ryun estava segurando a mão de Tsunade enquanto conversava com Orochimaru, Jiraiya e outros. Ao sentir o olhar de alguém, Uchiha Ryun se virou e viu Hiruzen Sarutobi. Ele sorriu e acenou com a cabeça respeitosamente. Hiruzen estalou a língua. Que vencedor, bem-sucedido tanto no amor quanto na carreira. Vendo Uchiha Ryun assim, ele até começou a se perguntar se Tobirama-sensei não estaria errado. Será que os Uchiha eram mesmo tão maus? Danzo, entretanto, sorriu. Como principal estrategista desta operação, ele provavelmente se tornaria o segundo em comando logo abaixo do Okage. E tudo graças ao clã Uchiha. Que clã magnífico eram os Uchiha! Após deixar os aldeões comemorarem por um tempo, Hiruzen Sarutobi ergueu a mão e declarou: Shinobi de Konoha, estamos voltando para casa. Os shinobi ficaram radiantes. Lar, que palavra linda! No entanto, Uchiha Ryun já havia instruído o clã Uchiha a recolher os restos mortais de todos os shinobi caídos. Eles carregavam uma ou duas urnas com expressões solenes. Ao verem isso, outros clãs se aproximaram para ajudar, recolhendo as cinzas de seus próprios membros e expressando gratidão aos Uchiha. Essa foi a primeira vez que o clã Uchiha recebeu tamanha demonstração de apreço. Alguns coraram, outros ergueram a cabeça com orgulho ao entregarem as urnas. Hiruzen Sarutobi assentiu com aprovação.
Como um clã Uchiha como esse poderia ser chamado de maligno? A viagem de volta foi tranquila. Em cerca de 2 dias, eles chegaram aos portões da aldeia. Os aldeões, ao verem as tropas retornarem, informaram rapidamente Ataki Sakumo. Ataki Sakumo imediatamente convocou todos os clãs para recebê-los. Okage-sama. Ataki Sakumo foi o primeiro a saudar, seguido pelos outros clãs. Sim, todos trabalharam muito. Especialmente você, Sakumo. Ouvi dizer que você protegeu a vila diligentemente sem negligenciar o trabalho. Estou orgulhoso de você. Hiruzen deu um tapinha no ombro de Ataki Sakumo. Ataki Sakumo imediatamente se ajoelhou. Tudo graças à sua confiança, Okage-sama. Por favor, entre e descanse. Hiruzen assentiu com a cabeça e liderou as tropas para dentro da aldeia. Após um breve discurso, todos se dispersaram para suas casas. Uchiha Ryun instruiu Uchiha Ippo a levar o Shinobi Uchiha de volta ao clã primeiro, dizendo que retornaria mais tarde. Então, ele e Tsunade dirigiram-se ao complexo Senju. Depois de tanto tempo ausentes, precisavam prestar suas homenagens aos anciãos. Uchiha Ippo acatou a ordem e conduziu o Shinobi Uchiha para longe. Tsunade, o que devemos comprar? Depois de tanto tempo fora, devemos trazer presentes para os anciãos, disse Uchiha Ryun com um sorriso. Tsunade balançou a cabeça. A vovó não precisa de nada. Só a sua presença já basta. Ela apertou o braço de Uchiha Ryun com mais força. Uchiha Ryun deu uma risadinha. O que importa é a intenção. Espere aqui, Tsunade. Vou comprar uns doces para a vovó experimentar. Tsunade, como uma esposa dedicada, ajeitou a gola da camisa de Uchiha Ryun. Chame-a apenas de vovó, sem formalidades. Vá, eu espero aqui. Com isso, ela observou Uchiha Ryun entrar na confeitaria, seus olhos se estreitando em meias luas. Seus lábios se curvando em um sorriso enquanto ela cantarolava uma melodia alegre. Ao entrar na loja, Uchiha Ryun descobriu que ela era administrada por Uzumaki Namida, pai de Uzumaki Nagato. Namida estava fazendo doces quando a campainha tocou. Ele olhou para cima e viu Uchiha Ryun, exclamando animadamente, Lord Ryun, o senhor retornou da guerra. Uchiha Ryun sorriu. Sim, acabei de voltar. Queria visitar os anciãos e comprar alguns doces. Não esperava te encontrar, Namida. Capítulo 84 O clã Uzumaki decide se estabelecer. Irmão Namida. Já se passaram 6 meses desde o nosso último encontro. Como você tem estado durante esse tempo? Perguntou Uchiha Ryun com um sorriso. Uzumaki Namida também sorriu levemente e assentiu. Tem sido muito melhor do que ficar na Terra da Chuva. Aliás, Ryun, talvez você ainda não saiba, mas o clã Uzumaki decidiu se juntar à Vila da Folha. A decisão foi tomada no mês passado. Ao ouvir essa notícia, Uchiha Ryun ficou ligeiramente atônito e pensou consigo mesmo. Aconteceu alguma coisa? Mas ele ainda perguntou, é mesmo? O que levou o clã Uzumaki a tomar essa decisão? Na verdade, ele conseguia imaginar alguns dos motivos, mas não tinha certeza absoluta. Uzumaki Namida assentiu novamente e explicou. No mês passado, um grupo de shinobi renegados invadiu repentinamente a terra dos redemoinhos. Eles devastaram o país queimando, matando e saqueando sem restrições. A situação era extremamente crítica. Felizmente, Sakumo-sama liderou uma equipe para prestar apoio a tempo. No entanto, eles ainda chegaram um passo tarde demais. Nesse momento, Uzumaki Namida não pôde deixar de suspirar profundamente. Como o ataque foi tão repentino, muitos shinobi da terra dos redemoinhos foram infelizmente capturados por aquelas pessoas desprezíveis. Apenas os membros do clã Uzumaki que haviam sido mantidos à força em Konoha por Mito-sama permaneceram ilesos. Após esse incidente, os membros do clã perceberam profundamente sua fragilidade. Assim, decidiram unanimemente se juntar à Vila da Folha para buscar maior proteção e oportunidades de desenvolvimento. E agora, o atual líder do clã Uzumaki devolveu o cargo a Mito-sama, explicou Uzumaki Namida a Uchiha Ryun sobre os acontecimentos do mês passado. Uchiha Ryun assentiu. Como Mito-sama reagiu? Mito-sama ficou muito feliz. Agora o território do clã Uzumaki fica ao lado das terras do clã Senju, e o clã Uzumaki se tornou parte de Konoha. Ao dizer isso, os cantos da boca de Uzumaki Namida se curvaram em um sorriso. Que bom! Uchiha Ryun sorriu levemente, sentindo-se um tanto satisfeito. Ele havia previsto esse desfecho antes, e agora que se tornará realidade, como não estaria feliz? Contudo, nada era absoluto. Algumas pessoas da terra dos redemoinhos ainda estavam capturadas por aqueles shinobi renegados, e seu paradeiro permanecia desconhecido. A propósito, Namida, já que você tem uma confeitaria, sabe quais são os sabores favoritos da Mito-sama? Me ajude a escolher alguns, disse Uchiha Ryun com um sorriso. Você veio à pessoa certa. Quando eu administrava a confeitaria antes, costumava deixar a Mito-sama provar os novos produtos. Para outros doces, a Mito-sama dizia que estavam bons, mas só para este, ela disse nada mal. Depois de dizer isso, Uzumaki Namida pegou o doce e o colocou no balcão. Uchiha Ryun pegou o doce e viu que era um pastel vermelho escuro. Ele se inclinou e o cheirou, sentindo o aroma de tâmaras vermelhas. Seus olhos brilharam. Bolo de tâmaras. Uchiha Ryun ficou agradavelmente surpreso. Era a primeira vez que ele se deparava com um doce assim. Antes, sempre havia comido dango e vários tipos de salgadinhos. Era a primeira vez que via isso. Ryun, o que você disse? Bolo de tâmaras? Então ele olhou para o doce na mão de Uchiha Ryun e sorriu. Ah, você quer dizer este? Ele apontou para o doce na mão de Uchiha Ryun.
É feito com tâmaras, sim, mas não faço muito porque as pessoas aqui raramente comem tâmaras, disse Uzumaki Namida. As pessoas daqui ainda preferem alimentos macios e delicados. Uchiha Hyun assentiu com a cabeça e disse, me dê todos os doces de tâmara que você tiver e depois embale algumas das especialidades da sua loja para mim também. Já vou fazer. Uzumaki Namida rapidamente preparou os doces que Uchiha Hyun queria e os entregou a ele. Após alguma hesitação, Uzumaki Namida finalmente aceitou o dinheiro de Uchiha Hyun. Quando Uchiha Hyun saiu, viu Tsunade puxando a bochecha de Navaki. Vuvuvu, cunhado me salve. Assim que essas palavras foram ditas, Tsunade e Uchiha Hyun congelaram. Tsunade se sentiu um pouco envergonhada, enquanto Uchiha Hyun pensou que Navaki havia se tornado muito mais esperto. Ele perguntou, Navaki? O que há de errado com você? Uchiha Hyun fingiu não saber, embora estivesse ciente de que sua namorada e o irmão mais novo dela tinham um bom relacionamento. Antes que pudesse terminar, Tsunade o encarou com raiva, e ele calou-se, olhando suplicante para Uchiha Hyun. Os lábios de Tsunade se curvaram num leve sorriso enquanto ela chamava suavemente, Hyun. Sua voz era gentil e melodiosa, muito agradável. Navaki, que estava por perto, arregalou os olhos em choque ao ouvir isso. Não acredito, maninha, seu tom é tão gentil. Por que você nunca foi tão legal comigo? Você está sempre me dando ordens. Nesse momento, Uchiha Hyun olhou para Tsunade confuso e perguntou, Tsunade, o que exatamente aconteceu? Enquanto falava, apontou para Navaki, sinalizando para que Tsunade explicasse. Tsunade suspirou impotente e apontou para Navaki. Esse pirralho, agora mesmo, quando passamos por um galinheiro, viu uma galinha botando um ovo. Adivinha o que ele fez? Correu até lá e empurrou o ovo que estava prestes a ser posto de volta para dentro da galinha. Após dizer isso, Tsunade fez uma pausa antes de continuar, e então, a pobre galinha morreu na hora. Veja, aquela galinha caída no chão ali foi morta por esse garoto. Ela apontou para a galinha sem vida no chão, não muito longe dali. Após ouvir a explicação de Tsunade, Uchiha Hyun ficou atônito por um momento antes de cair na gargalhada. Ele riu tanto que quase se dobrou, chegando a dar tapinhas repetidos no ombro de Navaki enquanto o elogiava. Hahaha, você é mesmo uma figura. Como você pôde sequer pensar em fazer uma coisa dessas? Navaki, que estava coçando a cabeça sem jeito e prestes a rir, de repente sentiu uma força poderosa atingi-lo pela lateral. Foi sua querida irmã Tsunade quem tomou a iniciativa. Com um movimento rápido da mão, ela desferiu um tapa certeiro na nuca de Navaki. O golpe repentino fez Navaki estremecer, e seu sorriso congelou em seu rosto. Esse garoto está sempre aprontando, tão indisciplinado. Olha só, essa galinha morta teve que ser comprada por causa dele, e custou ainda mais caro do que uma viva. Que irritante. Tsunade estufou as bochechas com raiva, o rosto tomado pela fúria. Ela parecia genuinamente furiosa. Uchiha Hyun lançou um olhar significativo para Navaki e entregou-lhe os doces, dizendo-lhe para os levar primeiro a Mito-sama. Navaki assentiu com a cabeça e saiu correndo, enquanto Uchiha Hyun colocou a mão direita na cintura de Tsunade e disse com um sorriso, tudo bem, nossa princesa. Não fique mais brava, está bem? Com a ousada atitude de Uchiha Hyun, o rosto de Tsunade corou e ela imediatamente se esqueceu da travessura de Navaki. Ela murmurou em concordância e então apoiou a cabeça no ombro de Uchiha Hyun. Os dois desfrutaram daquele momento tranquilo juntos. Finalmente, Uchiha Hyun disse, vamos visitar a vovó Mito. Com isso, ele pegou a mão de Tsunade e seguiu em direção às terras do clã Senju. Capítulo 85. Senhor Madara, você tem um bom neto. Terra da água em algum lugar. Uchiha Madara acordou. Devido à sua idade, ele havia cortado a carne do próprio peito, consumindo uma quantidade enorme de energia. Até mesmo seu cabelo havia ficado meio branco. Lorde Madara, você finalmente despertou, disse Zetsu Negro em um tom sinistro. Madara, já acostumado com o jeito de falar de Zetsu Negro, não deu importância. Zetsu, diga-me, aconteceu algum evento importante no mundo exterior? Zetsu Negro já esperava por essa pergunta. Com um sorriso respondeu, parabéns, Lorde Madara. O senhor tem um ótimo neto. Que absurdo você está falando? Nunca tive uma esposa na minha vida, muito menos um filho. Como eu poderia ter um neto? Acha que eu não vou te matar por ser tão insolente? Madara se enfureceu, concentrando o chakra. Zetsu Negro acenou rapidamente com as mãos. Lorde Madara, não seu neto, mas o neto de seu irmão Izuna. Ele então transmitiu as imagens de Uchiha Hyun de sua memória para Madara. Madara ficou paralisado por um instante antes de fechar os olhos para assimilar a informação. Ele viu o campo de batalha na Terra do Vento, onde Uchiha Hyun demonstrou seu poder, matando o terceiro Kazekage com um único golpe. Logo, os cantos de seus lábios se curvaram para cima. Nada mal. Esse garoto se parece muito comigo. Com apenas o primeiro estágio do Susanoo, ele pode matar instantaneamente um oponente de nível Kage. E age sem hesitar. Izuna, seu neto. Eu gosto muito dele. Mas então ele franziu a testa. Por que esse garoto está se aproximando da neta de Hashirama? Ele já tinha ouvido falar dela. Tsunade, não era? Ela herdou uma fração do talento de Hashirama, mas é muito bonita. Uma boa combinação para o meu pirralho. Zetsu, eu quero ver esse garoto, declarou Madara. Ele havia tomado sua decisão. Esse era o único sucessor restante de sua linhagem.
Lorde Madara, isso não é uma boa ideia, disse Zetsu Negro, atônito. Ele havia mostrado as informações a Madara, mas agora Madara queria encontrar o protagonista pessoalmente? Embora a força atual de Uchiha Ryun não se comparasse à de Madara, ele tinha a juventude a seu favor. Além disso, era inteligente e corajoso. Se Madara fosse descoberto, as coisas não terminariam bem. Isso poderia atrapalhar seriamente seu plano do Olho da Lua. Mas ao ver a expressão determinada de Madara, Zetsu Negro soube que não havia como detê-lo naquele estado. Nesse caso, Lorde Madara, você deve ser extremamente cauteloso. Garanta sua segurança e evite ações imprudentes. Entendido. Pare de insistir. Madara vestiu sua armadura da Era dos Reinos Combatentes e desapareceu da Terra da Água, seguindo em direção a Konoha. Seu coração transbordava de entusiasmo. Ele pensava que não tinha mais nenhum laço com este mundo shinobi. Izuna estava morto. Seu clã o havia traído. Todos esses anos, ele viverá como um fantasma errante. Embora certa vez tivesse dito que os fortes não precisavam de amigos nem de laços, no fundo, ele ainda ansiava por eles. Bem, Uchiha Ryun era neto de Izuna. Não deveria haver nenhum problema em encontrá-lo. Logo, ele chegou à Vila da Folha. Já era noite, e sob os olhares atentos de Uzumaki Mito e Tsunade, Uchiha Ryun havia deixado o complexo Senju. Madara estava de pé no topo de um prédio distante, seus cabelos esvoaçando ao vento, braços cruzados enquanto olhava para baixo. Uchiha Ryun sentiu subitamente um puxão de seu sangue. No instante em que ergueu os olhos, viu Madara com seus cabelos meio brancos balançando, trajando sua armadura dos estados combatentes, encarando-o. Num instante, Madara lançou um genjutsu. Mesmo sem um Rinnegan, seu Sharingan de 3 Tomoe foi suficiente para subjugar Ryun e puxá-lo para dentro da ilusão. Ryun percebeu o genjutsu imediatamente, mas optou por não quebrá-lo. Ele queria ouvir o que Madara tinha a dizer. Dentro do genjutsu, Madara continuou olhando para baixo. Então ele falou: Ei, pirralho. Seu Sharingan mudou de 3 Tomoe para o Mangekyou Sharingan Eterno. Ryun quase riu. Se eu não tivesse visto o anime, realmente pensaria que você ainda tinha o Mangekyou Eterno. Atualmente, o Mangekyou Eterno de Madara já havia evoluído para o Rinnegan. Os olhos nas órbitas de Nagato eram dele. Ryun fez uma leve reverência. Você poderia ser o antigo líder do clã, o demônio dos estados combatentes, Uchiha Madara? Com um rosto que se assemelhava ao de Madara em 70%, a saudação respeitosa de Ryun deu dor de cabeça a Madara. Uf, é isso mesmo. Pirralho, você sabe quem você é? Ou ninguém te contou? Madara inclinou-se ligeiramente para a frente, seu olhar profundo fixo em Ryun. Ryun ficou surpreso. Identidade? Meu pai era apenas um jonin comum, não era? Claramente nem Uchiha Hirotomo nem Hiruzen Sarutobi o haviam informado sobre sua ancestralidade, incluindo a linhagem de seu pai. Seu pai era filho de Uchiha Izuna, meu irmão mais novo. Seu bisavô era Uchiha Tajima, o líder do clã Uchiha durante o período Sengoku. A voz de Madara era firme e autoritária enquanto explicava. Se Ryun não tivesse o sangue de Izuna, Madara não lhe teria dado atenção. Ryun ficou estupefato. Se for esse o caso, tudo faz sentido agora. Ele pensava que sua semelhança com Madara era mera coincidência. Mas não, Madara era seu tio-avô. Então, você é meu tio-avô. As pupilas de Ryun se contraíram em choque. Inicialmente, ele temia que suas ações de grande repercussão tivessem atraído a atenção de Madara e Zetsu Negro, e que aquela noite pudesse ser seu fim. Mas agora, ele já não se importava. Madara valorizava a linhagem sanguínea acima de tudo. Pode-se dizer isso. Pirralho, ouvi dizer que você despertou o Mangekyou, não é? Mostre-me. Madara tentou suavizar o tom de voz. Ryun assentiu com a cabeça. Fechou os olhos e os reabriu. O Mangekyou Sharingan de 6 Tomoe, com seu padrão circular, ativou-se. Instantaneamente Madara sentiu o espaço do genjutsu tremer. Ele olhou para Ryun com entusiasmo. O neto de Izuna tem um talento imenso. Se após a morte dele, Ryun estivesse disposto a herdar seu testamento, o plano Olho da Lua poderia ser concluído num instante. No momento em que ele estava prestes a falar, Ryun o interrompeu. Tio-avô, sob minha liderança, o clã Uchiha ascendeu ao centro do poder. Não somos mais marginalizados. Por que você não volta? A voz de Ryun era sincera. Madara foi pego de surpresa. Ele pretendia persuadir Ryun, mas acabou sendo convencido a retornar à vila. Mesmo assim, ele balançou a cabeça. Não tenho interesse nessa falsa paz. Os olhos de Ryun brilharam. Eu vi a lápide de pedra do clã. Ela foi alterada. O texto original não era o que está escrito agora. Nesse momento, as pupilas de Madara tremeram. Alterado? Quando? Será que tudo que eu vi foi uma mentira? Capítulo 86. As Memórias de Madara Uchiha. É impossível. Aquela tábua de pedra foi escrita pelo sábio dos 6 caminhos. Como poderia ter sido alterada? Madara Uchiha apareceu diante de Uchiha Ryun num instante. Ele se recusava a acreditar. Não conseguia aceitar que o caminho que havia trilhado estivesse errado. Se assim fosse, para que serviram todos os seus sacrifícios? Uchiha Ryun não podia simplesmente descartar tudo o que fizera com uma única frase. Isso era impossível. Uchiha Ryun queria dizer que Zetsu Negro era, na verdade, o incensário dos Otsutsuki, um resquício da vontade de Otsutsuki Kaguya. Mas o problema era, como ele poderia dizer isso? Por que Madara Uchiha acreditaria nele? Ei, garoto, não pense que só porque compartilhamos o mesmo sangue eu não vou te matar. Os olhos de Madara ardiam de fúria. A mente de Uchiha Ryun começou a trabalhar a mil, então ele teve uma ideia.
Tio-avô, você realmente acha que o sábio dos 6 caminhos apoiaria o clã Uchiha matando seus próprios parentes para obter olhos? Se ele fosse esse tipo de pessoa, ele sequer mereceria ser chamado de sábio? Terra pura. O sábio dos 6 caminhos abriu os olhos, perplexo. Quem estava falando dele? Tentou deduzir, mas não conseguiu descobrir. No fim, ele balançou a cabeça negativamente. Deixe estar. Na rua, Madara ficou paralisado por um instante, depois lançou um olhar profundo para Ryun antes de mergulhar em suas lembranças. Naquela época, ele e Izuna haviam descoberto juntos a tábua de pedra e aprendido sobre o sábio dos 6 caminhos, a 10 caudas e o Tsukuyomi infinito. Uchiha Izuna jamais acreditara que o Tsukuyomi infinito pudesse trazer a paz. Era um absurdo. Contudo, ele havia estudado detalhadamente o método para despertar o Mangekyou Sharingan eterno. Madara pensava o mesmo na época. Uma falsa paz como o Tsukuyomi infinito jamais poderia trazer a verdadeira harmonia. Somente a força, somente a batalha poderia alcançá-la. A pedido de Izuna, Madara destruiu as partes da tábua referentes a 10 caudas, ao Tsukuyomi infinito e ao sábio dos 6 caminhos, deixando apenas o método para o clã Uchiha despertar o Mangekyou Sharingan eterno antes de colocá-la no santuário Naka. Mas mais tarde, Izuna foi morto por um certo desgraçado usando uma técnica secreta e uma ferramenta sagrada. Madara, consumido pela dor, aceitou o Mangekyou Sharingan de seu irmão, despertando o Mangekyou Sharingan eterno. Então veio sua batalha com Hashirama Senju, o confronto entre o terceiro estágio do Susanoo e o Homem de Madeira, o Dragão de Madeira e as verdadeiras 1000 mãos. Ele perdeu. Ele perdeu para Hashirama Senju. No momento em que pensava que ia morrer, Hashirama estendeu a mão para ele e falou sobre realizar o sonho de infância que compartilhavam. Madara ficou comovido. Hashirama chegou a dizer que deixaria Madara se tornar Hokage enquanto ele próprio serviria como subordinado. Mas quando a paz finalmente chegou, não havia lugar para Madara. Madara percebeu que o clã Uchiha estava sendo afastado do centro do poder. Se as coisas continuassem assim, o clã acabaria sendo dizimado. Como líder do clã, ele não podia ficar de braços cruzados enquanto seu clã era destruído. Então propôs que o clã deixasse Konoha. Mas naquele dia, nenhum membro do clã o seguiu. Naquele mesmo dia, ele retornou ao santuário Naka e viu a lápide de pedra novamente, lembrando-se de tudo o que ele e Izuna haviam lido. Foi então que Zetsu Negro apareceu, alegando ser a manifestação de sua vontade. Ele disse a Madara que se quisesse paz, precisaria reunir as bestas com cauda, reviver a 10 caudas e lançar o Tsukuyomi infinito. A expressão de Madara era complexa. Somente ele e Izuna conheciam o verdadeiro conteúdo da tábua. O que Ryun sabia era apenas o método para despertar o Mangekyou Sharingan eterno. Esqueça isso. Ele era apenas uma criança. A questão do Tsukuyomi infinito não era algo que ele precisasse saber ainda. Madara balançou a cabeça. Quando você experimentar a verdadeira escuridão, venha me encontrar neste lugar. Ele então usou o Genjutsu para mostrar a Ryun sua localização. Como descendente de Izuna, Madara estava disposto a ser paciente e esperar. Mesmo que Ryun se recusasse a ajudá-lo, ele não o culparia por isso. A ilusão se desfez. Quando Ryun olhou para cima, Madara já havia desaparecido. Ryun suspirou. Ele não conseguiria enganar Madara. Madara só acreditava no que ele mesmo vira. Era um homem de fortes convicções, e uma vez que tomava uma decisão, ninguém conseguia fazê-lo mudar de ideia. Ele teria que esperar por outra oportunidade para persuadir seu tio-avô. Com isso, acalmou-se e dirigiu-se ao distrito do clã Uchiha. Quanto a descobrir que era descendente da família principal do clã Uchiha, ele não sentiu muita coisa a respeito. Seus pensamentos eram simples: pensar o que quisesse pensar, amar o que quisesse amar. Contanto que ele pudesse ficar com Tsunade, envelhecendo juntos sem se separarem, então essa transmigração não teria sido em vão. Nesse instante, uma mão negra surgiu por trás dele. Ryun sentiu um arrepio percorrer sua espinha, e seu Susanoo vermelho dourado se manifestou instantaneamente atrás dele. Ban! Ryun se virou, mas não viu nada. Franziu a testa. Essa sensação era desagradável. Nesse instante, vários shinobi apareceram, trajando vestimentas da Anbu. Sentindo a poderosa flutuação de chakra, eles correram para lá. Svi, svi, svi. Quando viram Uchiha Ryun, eles o saudaram. Lorde Ryun, o que aconteceu? Ryun sorriu. Alguém tentou me emboscar, então liberei um pouco de chakra. Os outros Anbu estavam confusos. Não tinham encontrado ninguém. Mas como Ryun não havia danificado nenhum prédio, eles deram as mãos. Lorde Ryun, permita-nos escoltá-lo para casa. Ryun assentiu com a cabeça. Obrigado. Em seguida, seguiu um Anbu, Iga e um Anbu Yamanaka em direção ao distrito Uchiha. Os Anbu restantes se dispersaram, garantindo a segurança da aldeia. Após todos saírem, uma sombra negra emergiu do chão, encarando friamente a figura de Ryun que se afastava. Se não fosse pela forte vontade de Madara, esse pirralho poderia ter arruinado seu plano de ressuscitar sua mãe. A princípio, ele pensou que se Ryun se juntasse a Madara, o plano avançaria mais rápido e sem problemas. Mas em vez disso, o garoto queria mudar a opinião de Madara. Inaceitável. Então ele lançou um ataque surpresa, mas não esperava que os instintos de combate de Ryun fossem tão apurados. Seu controle sobre o Susanoo era impecável, bloqueando o ataque perfeitamente sem desperdiçar uma única gota de chakra. Uchiha Ryun, nos encontraremos novamente.
Zetsu Negro murmurou antes de desaparecer de Konoha sem deixar rastro. Enquanto isso, Ryun perguntou ao seu sistema. Sistema, não me diga que você não sentiu esse ataque. Jin, este sistema detectou. Você pressentiu e não me avisou? Se eu não tivesse reagido a tempo, seu hospedeiro teria morrido. Ryun resmungou internamente. Jin, uma questão tão trivial não precisa de aviso prévio. Ryun ficou sem palavras. Você pode ao menos me dizer quem lançou aquele ataque? Por que não consegui sentir nenhum chakra? Jin, claro. Por favor, pague 2.000 pontos. A voz do sistema era fria. Os lábios de Ryun se contraíram. Você está me roubando. Jin, a escolha é sua. Tudo bem, deduza, disse Ryun impotente. Jin, repetição ativada. Reproduzindo na mente do anfitrião. Saldo anterior, 20.000. Saldo atual, 18.000. Uma imagem surgiu na mente de Ryun. Capítulo 87. Os hábitos noturnos do deus militar Ryun, conhecidos por toda a vila. Uchiha Ryun seguiu o Zambu de volta ao distrito do clã. A viagem transcorreu sem qualquer incidente, nada aconteceu durante o percurso. Uchiha Ryun tirou 2 notas de 500 ryu e entregou-as aos 2 Zambu. Eles rapidamente acenaram com as mãos, dizendo que aquilo era seu dever e que não podiam aceitar pagamento. Uchiha Ryun explicou que aquele dinheiro era para agradecê-los por o terem escoltado pessoalmente até em casa, que era uma compensação merecida e conquistada com muito esforço. Os 2 Zambu trocaram olhares antes de finalmente aceitarem o dinheiro, agradecendo a Uchiha Ryun. 500 ryu não era uma grande quantia, mas era o suficiente para que pudessem desfrutar de 2 boas refeições. Uchiha Ryun sorriu, acenou em despedida para os 2 shinobi e voltou para casa. Hoje foi exaustivo. Depois de retornar à vila com Tsunade para visitar sua anciã, a saúde de Lady Mito permaneceu robusta. Na verdade, com a chegada dos membros do clã Uzumaki, ela começou a experimentar o rejuvenescimento, ficando cada vez mais jovem. Quanto ao relacionamento entre Tsunade e Uchiha Ryun, ela o apoiou totalmente. Ela até disse brincando para Tsunade. Tsunade, se Uchiha Madara não fosse homem naquela época, sua avó poderia ter tido o marido roubado por ele. Isso deixou Uchiha Ryun tão nervoso que ele não conseguiu falar. Ele apenas riu sem jeito enquanto comia. Após a refeição, ele se preparou para voltar para casa, quando encontrou uma figura paterna inesperada. Então ele quase sofreu uma emboscada. Isso mesmo, a emboscada. Pensando nisso, Uchiha Ryun repassou a cena em sua mente. Zetsu Negro estava escondido no subsolo, ouvindo a conversa de Uchiha Ryun e Uchiha Madara. Quando ouviu Uchiha Ryun mencionar que a tábua de pedra poderia ter sido alterada, seu corpo inteiro estremeceu. Seu chakra oscilava levemente. Sem uma percepção cuidadosa, ninguém notaria nada de incomum. Mas, através da perspectiva divina do sistema, Uchiha Ryun podia ver tudo claramente. Mais tarde, após Uchiha Madara partir e Uchiha Ryun se virar, uma mão negra surgiu do chão, mirando diretamente em seu coração em um golpe mortal. Então o Susanoo vermelho dourado bloqueou. Os eventos subsequentes já são conhecidos. Após analisar isso, Uchiha Ryun começou a suar frio. Zetsu Negro era verdadeiramente aterrorizante, indo direto para o ataque. Ao ativar seu Susanoo, ele pôde sentir o poder por trás daquele golpe. Foi um dano de nível Kage. Se ele não tivesse sido cuidadoso, poderia ter morrido de verdade. Ele precisava pensar em uma solução. Nesse instante, Jin, parabéns, anfitrião, por mudar o destino de Navaki. Recompensa, habilidade do tipo Percepção, técnica de percepção da alma. Técnica de percepção da alma, habilidade passiva. Detecta todos os seres vivos em um raio de 10 km do hospedeiro, exibindo-os como pontos de radar na mente do hospedeiro. Uchiha Ryun sorriu. Bom, muito bom. Isso era perfeito. Será que o sistema estava lendo seus pensamentos? A recompensa veio na hora certa. O sistema não respondeu, embora Uchiha Ryun tenha ouvido vagamente um resmungo de desdém. Uchiha Ryun fechou os olhos para dormir. Estava tão cansado que precisava descansar de verdade. No dia seguinte. Ryun, pare de dormir. Ei, o Hokage nos convocou para uma reunião. Ryun. Uchiha Hirotomo suava profusamente enquanto batia na porta. Já eram 7h40. A reunião era às 8h. Faltavam apenas 20 minutos. Se ele não se levantasse agora, eles chegariam atrasados. Uchiha Ryun franziu a testa. Pegou seu copo d'água e o arremessou em direção à porta. A janela de papel se estilhaçou quando o copo voou direto para Uchiha Hirotomo. O rosto de Uchiha Hirotomo escureceu. Ele socou a xícara, estilhaçando-a em pedaços. Ele já não aguentava mais. Concentrando o chakra na garganta, ele gritou. Acordem, levantem, já. Uchiha Hirotomo perdeu o controle do volume da sua voz, fazendo com que metade da vila a ouvisse. Após um momento de choque, todos caíram na gargalhada. Eles perceberam que Uchiha Ryun ainda estava dormindo. No escritório do Hokage, todos os líderes de clã se esforçavam para conter o riso. O Hokage Hiruzen Sarutobi também baixou a cabeça, com os ombros tremendo. Apenas Tsunade corou intensamente. Se fossem boas notícias, ótimo, mas por que seus hábitos de sono tinham que se tornar de conhecimento público? Uchiha Ryun estava completamente desperto agora. Sem usar chakra, ele simplesmente gritou. Arin! O som foi ensurdecedor. As pessoas no escritório do Hokage ouviram de novo. Desta vez, não conseguiram se conter. Danzo Shimura liderou as risadas e logo todos se juntaram a ele. A atmosfera anteriormente séria desapareceu, dando lugar à diversão. Orochimaru comentou baixinho.
Tsunade, talvez você devesse ir acordar seu futuro marido? O rosto de Tsunade ficou ainda mais vermelho. Ela lançou um olhar frio para Orochimaru. Calha a boca. Logo em seguida, Uchiha Hirotomo trouxe Uchiha Ryun até a porta do escritório. Uchiha Hirotomo olhou para o relógio. Ótimo, 7h59. Ele bateu na porta e ela se abriu, revelando todos olhando para eles com expressões estranhas. O coração de Uchiha Hirotomo afundou enquanto ele baixava a cabeça em silêncio. Uchiha Ryun bocejou. Bom dia, Lord Okage. Bom dia, Lord Danzo. Ah, e bom dia para você também, líder do clã Hyuga. Todos assentiram e o cumprimentaram de volta. Depois que Uchiha Ryun e Uchiha Hirotomo se sentaram, Hiruzen Sarutobi pigarreou. Ai, este é o nosso resumo pós-guerra, o que também significa prêmios e reconhecimento. Ao ouvir isso, todos desviaram a atenção dos hábitos de sono de Uchiha Ryun e voltaram a se concentrar na reunião. O comandante-em-chefe Danzo Shimura, com seu excelente planejamento estratégico e força formidável, derrotou repetidamente as forças do terceiro Kazekage. Portanto, declaro Danzo Shimura como conselheiro-chefe do Okage. A voz de Hiruzen era alta e alegre. Todos a favor? Hiruzen examinou a sala. Uchiha Ryun imediatamente levantou a mão. Lord Okage, eu apoio isso. Nosso clã Uchiha apoia totalmente. Ele chegou a pegar a mão de Uchiha Hirotomo para levantá-la também. Uchiha Hirotomo cobriu o rosto, desejando não conhecer Uchiha Ryun. Uchiha Ryun não se importava. Ele não era o líder do clã. Não tinha vergonha. Tsunade suspirou e também expressou apoio. Depois Nara Lumin, Akimichi Torifu e Yamanaka Komokai, seguido por Shibi Aburami e Yuga Sekijo. Com a manifestação dos principais clãs, os clãs menores entenderam que não deveriam se opor. Assim, a nomeação de Danzo Shimura como conselheiro-chefe do Okage foi aprovada por unanimidade. Hiruzen assentiu. Ótimo. Já que todos concordam, declaro Danzo Shimura como conselheiro-chefe do Okage de Konoha. Doravante, ele auxiliará o Okage na administração conjunta de Konoha. Assim que Hiruzen terminou de falar, irrompeu uma salva de palmas. Danzo se levantou e fez uma reverência a Hiruzen, que sorriu calorosamente e lhe lançou um olhar significativo. Compreendendo, Danzo curvou-se perante a assembleia e disse: Sinto-me honrado pela sua confiança. Doravante conto com a sua orientação. Seguiu-se mais aplausos. Danzo sorriu e acenou com a cabeça para Uchiha Ryun, que retribuiu o gesto. Os dois pareciam ter desenvolvido um laço profundo. Capítulo 88. Os jovens não devem ser arrogantes demais. O motivo pelo qual todos puderam realizar esta reunião de condecorações pós-guerra aqui, sem pressa, foi porque o terceiro Raikage era capaz o suficiente. Naquela época, Uchiha Ryun o havia enganado, levando-o a lutar contra os ninjas de Iva com apenas uma informação, e agora as duas vilas ainda estavam em guerra feroz. Ambas as aldeias chegaram a enviar emissários a Konoha, pedindo que Konoha não se envolvesse. Diante disso, a expressão de Hiruzen Sarutobi era estranha, oscilando entre melancolia e alegria. Ele decidiu primeiro premiar todos os indivíduos e clãs que participaram da guerra antes de perguntar a Uchiha Ryun o que fazer em seguida. O vice-comandante Uchiha Ryun liderou repetidamente o shinobi do clã Uchiha em missões difíceis, desconsiderando as perdas de seu próprio clã em prol de toda a vila. Portanto, após deliberação do Conselho de Anciãos, o clã Uchiha recebe o título de família gloriosa, com caligrafia do conselheiro-chefe Danzo Shimura. Além disso, Uchiha Ryun é nomeado ancião de Konoha. Hiruzen Sarutobi anunciou essas decisões com um sorriso. Instantaneamente a expressão de Yuga Sekijo mudou. Tanto o título de família gloriosa quanto a posição de ancião de Konoha o deixaram extremamente invejoso. Como um clã proeminente no mundo shinobi, ele entendia o quão difícil era se integrar à vila. Se não fosse por seu pai e suas ordens rigorosas para que o clã Hyuga permanecesse discreto e amigável, eles provavelmente teriam acabado como o clã Uchiha antes, sendo ostracizados. Mas agora as coisas eram diferentes. O clã Uchiha havia recebido o título de família gloriosa, com o apoio do Okage e dos anciãos. Isso significava que eles eram um clã que havia feito grandes contribuições para a vila e conquistado grande honra. Só isso já superou os mais de 30 anos de planejamento do clã Hyuga, sem falar na posição de ancião. Qualquer um era qualificado para se tornar um ancião de Konoha? Havia apenas alguns anciãos, atualmente ocupados por Danzo Shimura, Koharu Tatani e Omura Mitokado. Isso demonstrava a determinação do Quarteto Fantástico de Konoha em derrotar o clã Uchiha. O principal motivo ainda era o Mangekyou Sharingan de Uchiha Ryun. Não importava o quanto fosse dito ou quão próxima fosse a relação, a força era o fator mais importante. Tsunade beliscou Uchiha Ryun e sussurrou: depressa, suba ao palco. Uchiha Ryun saiu de seus devaneios e rapidamente se levantou para ir em direção ao palco. Primeiramente, ele expressou sua gratidão e apreço ao Okage pela confiança depositada em sua nomeação. Em seguida, disse estar surpreso e honrado com a nomeação e que se empenharia no futuro para proteger os direitos legais de todos. Após essa rodada de formalidades, todos aplaudiram. Finalmente, houve um resumo do campo de batalha. Parte das reparações seria usada como compensação para as famílias dos shinobi caídos, enquanto o restante seria usado para a construção de vilas. Ninguém se opôs a isso. Ao término da reunião, os chefes de clã se retiraram em ordem, mas Uchiha Ryun foi instruído a permanecer. Diante disso, Tsunade não teve outra escolha senão esperar do lado de fora. Hiruzen Sarutobi sorriu e acenou para Uchiha Ryun. Ryun, venha sentar-se.
Ele apontou para uma cadeira à sua frente. Era um assento reservado para anciãos. Como o Shira Hyun havia acabado de se tornar um ancião de Konoha, ele naturalmente tinha o direito de se sentar ali. O Shira Hyun assentiu com a cabeça e sentou-se. À sua esquerda estava Danzo Shimura, que sorriu e acenou para ele. À sua direita estavam Koharu Tatani e Omura Mitokado. Como essas duas estavam mais focadas em tarefas administrativas, sentaram-se um pouco mais atrás. Hyun, a Vila Oculta da Nuvem e a Vila Oculta da Pedra enviaram cartas para Konoha. Todos nós as lemos. Dê uma olhada. Hiruzen Sarutobi então pegou duas cartas de sua gaveta, uma assinada por Onoki e a outra pelo Raikage A. O Shira Hyun abriu os envelopes e leu o conteúdo. Quando estava quase terminando, Hiruzen Sarutobi falou tranquilamente: Hyun, sua estratégia de colocar um rival para lutar contra um tigre funcionou muito bem. Agora, esses dois são os únicos que restaram lutando no mundo shinobi. Ambos exigiram que não intervíssemos e até enviaram pessoas para assinar tratados de paz. Ele bateu palmas e os Zambu trouxeram os representantes. A filho do terceiro Raikage, representando Komogakure, e Akatsushi, filho de Onoki, representando Iwagakure. Os dois representantes entraram com raiva nos olhos, encarando-se furiosamente. Somente diante de Hiruzen Sarutobi e dos quatro anciãos eles se contiveram um pouco. Todo o resto estava bem, mas quando os dois viram o Shira Hyun sentado entre os anciãos, seus olhos vacilaram. Embora o futuro quarto Raikage fosse alto e de pele escura, ele era na verdade bastante inteligente. Ele pensou: esse garoto bonito deve estar aqui por algum motivo. Então, ele sorriu para o Shira Hyun. Os lábios de Uchiha Hyun se contraíram num sorriso. Seria este o futuro quarto Raikage A? Ele parecia bastante maduro. Retribuiu o sorriso e acenou com a cabeça em reconhecimento. Akatsushi também não era de se intimidar. Ele empurrou-a para o lado, curvou-se primeiro para o Okage e depois para os anciãos, aparentando compostura e elegância. Então, lançou um olhar desafiador para A pensando: bárbaros não têm cérebro. Você quer brigar? Abufou, seus músculos se tensionando. Lutar? Quem tem medo de você? Akatsushi zombou dele. O rosto de Hiruzen Sarutobi escureceu instantaneamente. Ele lançou um olhar para o Shira Hyun, e o Shira Hyun compreendeu. Ele ativou seu chakra, seu manjek e o Sharingan girando, e duas mãos gigantescas, de cor vermelho-dourada, materializaram-se atrás dele, pressionando os ombros dos dois homens. As expressões de A e Akatsushi mudaram quando uma força imensa se abateu sobre eles. Mesmo A, um shinobi que treinava seu corpo rigorosamente, teve dificuldade em suportar, quanto mais Akatsushi. Mas como ambos eram filhos de seus respectivos Kage, cerraram os dentes e se recusaram a demonstrar fraqueza. Jovens, não sejam tão arrogantes, disse o Shira Hyun com um sorriso, recolhendo em seguida seu Suzano. Após pedir permissão ao Okage para usar o jogo de chá, ele recebeu a aprovação. Primeiro, ele serviu uma xícara de chá para Hiruzen Sarutobi, que sorriu em agradecimento. Em seguida, serviu chá para Danzo Shimura, Koharu Tatani e Omura Mitokado, e depois para si mesmo. Por fim, serviu a última xícara. Ele tomou um gole de sua própria xícara e em seguida ergueu a última. Ó céus, só sobrou uma xícara. Qual de vocês? O Shira Hyun sorriu, deixando a mão suspensa no ar. Os dois homens entenderam imediatamente. O chá era para o convidado, simbolizando a paz. Em outras palavras, quem aceitasse aquela xícara estabeleceria relações diplomáticas com Konoha. Então, ambos estenderam as mãos ao mesmo tempo. Mas o Shira Hyun recuou a mão. Ah, somos todos pessoas civilizadas. Por que recorrer à violência tão rapidamente? Ele deu uma risadinha. Konoha está com poucos recursos ultimamente. Sabe, acabamos de lutar em duas grandes guerras e gastamos muitos recursos. No momento estamos apenas sobrevivendo. O Shira Hyun suspirou. Essa cena fez com que as pálpebras de A e Akatsushi tremessem. Até mesmo os membros do F4 de Konoha sentiram seus corações acelerarem. Esse cara estava se aproveitando da situação. Quem não sabia que Konoha havia vencido de forma decisiva e recebido enormes reparações de guerra? E agora vocês estão pobres. Coitadinhos. Capítulo 89. Acordo de paz, assinado. Não, Okage-sama, que tipo de olhar é esse? Disse o Shira Hyun irritado, lançando um olhar para Hiruzen Sarutobi. Hiruzen tossiu e disse: não, nada. Só não dormi bem ontem à noite e meus olhos estão tremendo um pouco. Ah, sim, sim. Ontem à noite, Hiruzen e eu discutimos assuntos importantes e dormimos até tarde. Hyun, fique tranquilo. O título de Okage definitivamente não tem outro significado, acrescentou Danzo Shimura rapidamente. Era melhor não provocar o Shira Hyun. Mesmo sendo colegas, seu olhar era penetrante demais e suas perguntas, incisivas demais. Será que eles não viram os dois jovens mestres das aldeias rivais com semblantes descontentes? Além disso, o Shira Hyun estava falando em benefício da vila. Será que Hiruzen Sarutobi poderia ter alguma objeção? Não, absolutamente não. Tudo bem, vocês são os superiores, então a palavra final é de vocês. Ao ouvirem essas palavras, Hiruzen Sarutobi e Danzo Shimura sorriram. Esse garoto, quem sabia se nomeá-lo um ancião de Konoha era a decisão certa ou não? O Shira Hyun se virou para Akatsushi e perguntou: vocês dois têm algo a oferecer? Depois de falar, ele colocou sua xícara de chá sobre a mesa e esfregou o polegar e o indicador. Bem, isso era claramente um pedido de dinheiro. Então, quanto Konoha precisa? Assim que essas palavras saíram de sua boca, A percebeu que algo estava errado. Eles estavam ali para assinar um acordo de paz, não um tratado de rendição.
Por que precisariam pagar? Não muito. Vamos começar com dezenas de milhares de iaques. Ouvi dizer que os iaques de Komogakure têm carne macia e pelagem espessa, o que os torna uma raça de primeira qualidade. Uchiha Ryun disse com um leve sorriso. Konoha é pobre. Não podemos nos comparar à prosperidade de Komogakure. Então, o rosto de A escureceu. Os iaques de Komogakure custavam mais de 10 mil ryu cada. 10 mil iaques dariam 100 milhões de ryu, e ele estava pedindo dezenas de milhares? Ele estava louco? Isso, preciso consultar o Raikage. O valor é muito alto e não consigo decidir sozinho. Mas se forem apenas 5 mil iaques em troca da amizade de Konoha, posso tomar essa decisão. A era rico e decidido. Só havia um acordo de paz. Em outras palavras, a vila que não o assinasse poderia enfrentar a interferência de Konoha mais tarde, potencialmente tendo que lutar contra Konoha e a vila rival simultaneamente. Akatsushi entrou em pânico ao ouvir isso. Iwagakure não tem muita coisa, mas nós temos muitas pedras. Muitas delas contêm gemas como Jade e Ágata e nossa produção é substancial. Se Konoha estiver disposta a assinar o acordo, podemos oferecer matéria-prima no valor de 80 milhões de ryu. Matérias-primas, ou seja, o preço base real. Se Konoha as processasse e vendesse posteriormente, o valor ultrapassaria em muitos 80 milhões de ryu. Os daimyo e nobres adoravam essas gemas e Jade. Iwagakure estava dando tudo de si. Franziu a testa. Além dos iaques, Komogakure está disposta a fornecer 50 libras de metal chakra como presente para nossos aliados. Komogakure sempre foi generosa. 50 libras de metal de chakra valiam 500 milhões de ryu. Komogakure estava oferecendo uma moeda de troca tão valiosa? Até mesmo Hiruzen Sarutobi ficou estupefato. Os iaques e as gemas eram recursos comuns, mas o metal de chakra era inestimável. Ao ver o olhar significativo de Hiruzen, Uchiha Ryun permaneceu impassível e, em vez disso, olhou para Akatsushi, o representante de Iwagakure. Ele sabia que Akatsushi faria uma proposta. Se Konoha assinasse um acordo com Komogakure, isso significaria que Konoha e Komogakure atacariam Iwagakure em conjunto. Konoha era a vila mais forte do mundo ninja. Será que Komogakure, tendo acabado de sofrer um grande sangramento, deixaria isso passar impune? Claro que não. Tudo que eles perderam aqui, recuperariam 10 vezes mais de Iwagakure. Não só haveria reparações massivas, como eles poderiam até mesmo anexar território de Iwagakure. Chakra metálico, Komogakure está fazendo uma grande jogada. Nesse caso, Iwagakure não vai deixar Konoha rir de nós. O ninjutsu secreto de estilo terra de rank A. As palavras de Akatsushi deixaram atonitos não apenas a liderança de Konoha, mas também os clãs A e Uchiha. Ninjutsu secreto, isso sim era coisa séria. Ninjutsu de rank A era poderoso, mas as técnicas secretas eram exclusivas da vila. Apenas shinobi com contribuições excepcionais ou de clãs poderosos podiam aprendê-las. É claro que técnicas como liberação de poeira, desmantelamento atômico eram de nível S e absolutamente proibidas para serem compartilhadas. Eram os trunfos de Iwagakure. Mas técnicas como técnica da rocha leve ou técnica da terra da montanha eram permitidas. Essas técnicas tinham efeitos únicos e podiam servir como tesouros de uma vila, jamais devendo ser compartilhadas levianamente. Mesmo assim, Akatsushi estava disposto a oferecer uma agora. Agora era a vez de a entrar em pânico. Hiruzen Sarutobi também ficou perplexo. Como as coisas tinham chegado ao ponto de oferecer técnicas herdadas de uma aldeia? Uchiha Ryun também ficou surpreso, mas depois olhou para Akatsushi com respeito. Como filho do Tsuchikage no Ki, Akatsushi possuía uma coragem notável. É claro que isso também demonstrava a ambição de Iwagakure. Agora Hiruzen não sabia o que fazer. Nesse ponto, assinar com qualquer um dos lados ofenderia o outro. As ofertas eram altas demais para justificar uma simples cooperação. Significaria ajudar um lado a esmagar o outro. Mas isso não era da alçada de A ou de Akatsushi. A decisão final cabia a Hiruzen Sarutobi, que acreditava que embora essa guerra pudesse trazer recursos imensos, os verdadeiros vencedores seriam Iwagakure e Komogakure. Um deles se tornaria significativamente mais forte, enquanto Konoha perderia muito shinobi. Era um dilema. Uchiha Ryun, no entanto, sorriu. Na verdade, Konoha não tem ambições tão grandiosas. Vamos manter os termos anteriores. Komogakure oferece 5 mil iaques, e Iwagakure oferece 80 milhões de ryu em gemas e jade. Ele bateu palmas. Alguém, traga chá. Que falta de consideração. 2 membros da Ambu serviram chá rapidamente, apresentando xícaras de ouro puro para Akatsushi. Os dois ficaram confusos. O que Uchiha Ryun estava tramando? Uchiha Ryun só queria testar a determinação das duas vilas, não se aliar a uma para atacar a outra. Isso só traria ganhos de curto prazo, nenhum território, nenhuma reparação de guerra, nada de valor real. Uchiha Ryun deu uma risadinha. Eu nunca disse que assinaria apenas com um lado. É que não havia copos suficientes antes. Esse Zambu não tem o menor senso de decoro. Ele bufou. Certo, Uchiha Ryun não tinha dito nada. Eles já tinham presumido isso. Mas isso, droga, não tiveram escolha a não ser engolir a frustração. Ao serem apresentados os acordos de paz, os dois respiraram fundo. Sua missão era assinar o Tratado de Paz. Agora que haviam pago o preço, recusar-se a assiná-lo seria uma perda total. Hiruzen Sarutobi assentiu com satisfação. Ótimo. Não houve necessidade de enviar tropas, e mesmo assim eles receberam pagamentos de boa vontade tão expressivos. Ele estava muito satisfeito.
Quanto a saber se Vagakuri e Komogakuri estavam satisfeitas, isso não era da conta de Hiruzen. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.